Existe uma lei silenciosa, constante e absolutamente imparcial que governa toda a riqueza do universo. Ela não depende de religião, de sorte, de nascimento, de talento ou de circunstâncias. Ela atua na vida de todos, ricos, pobres, conscientes ou inconscientes, exatamente da mesma forma. E ainda assim, a maioria das pessoas passa a vida inteira quebrando essa lei sem perceber. Depois se frustram, se perguntam por que não prosperam, por que vivem estagnadas, sempre no mesmo lugar. Tanto e chegam. Essa lei não recompensa quem trabalha mais, ela recompensa quem trabalha alinhado a ela. É por isso que você já viu pessoas que se esforçam pouco, mas prosperam rápido, e outras que trabalham duro por décadas e continuam presas nos mesmos resultados. Não é injustiça, não é acaso, é coerência com a lei que move toda a riqueza. E essa lei é simples, mas brutal. Você só recebe na mesma medida da energia que emite. Não energia mística, energia mental, emocional, A riqueza sempre se move em direção ao foco, à clareza, à intenção, à ação inspirada. E se a sua vida sempre repete os mesmos padrões, é porque sua mente está emitindo o mesmo comando todos os dias. A verdade pode incomodar, mas liberta. Não é a vida que te bloqueia, é a frequência mental que você sustenta. A lei que move a riqueza responde ao que você é internamente, não ao que você deseja externamente. E aqui está o ponto que quase ninguém entende e que muda não absolutamente o que você quer, mas lei, ao que você acredita profundamente que é possível para você. É por isso que tantas pessoas dizem: eu quero prosperar, mas vivem vibrando escassez. Querem riqueza, mas pensam como quem sobrevive. Querem liberdade financeira, mas tomam decisões com medo. Querem abundância, mas se definem mentalmente pela falta. A lei universal não pode entregar algo que contradiz o estado interno da pessoa. Ela não é emocional, não é flexível. Se dentro de você existe dúvida, culpa, medo, ressentimento, baixa autoestima ou crença de que dinheiro não é para mim, essa é a energia que você emite. E é exatamente esse tipo de realidade que volta. A lei não premia desejo, ela premia coerência. E coerência significa que pensamentos, sentimentos e ações precisam apontar para o mesmo destino. A pessoa que diz quero riqueza, mas vive emitindo sinais de medo, insegurança nem percebe. E autossabotagem. A riqueza não vem quebrando essa lei todos ela os dias. Vem quando você se torna alguém capaz de recebê-la sem entrar em conflito interno. Agora precisamos entrar no mecanismo mais importante dessa lei. Ela responde à sua identidade, nunca às suas intenções superficiais. Você pode dizer que quer prosperar, repetir frases positivas, visualizar resultados, mas se no fundo da sua mente você ainda se enxerga como alguém limitado, inseguro, indigno ou ao incapaz, que você fala, a lei não se move ao que você é, porque ela não responde. É por isso que tantas pessoas consomem conteúdo de prosperidade, estudam, fazem cursos, tentam métodos, mas não saem do lugar. Elas querem mudar a vida mantendo a mesma identidade, e isso é impossível. A vida externa é apenas reflexo da vida interna. Riqueza não é algo que você corre atrás, é algo que você passa a atrair quando se torna alguém compatível com ela. E compatibilidade não surge do esforço físico, surge da expansão mental. Quando você pensa, decide pequeno e se enxerga pequeno, a lei universal entende que aquela é a sua zona permitida e ela mantém você exatamente ali, porque é a sua frequência dominante. A lei não está bloqueando você, ela está obedecendo você, obedecendo
seu medo, suas crenças, suas repetições emocionais. A riqueza só começa a se aproximar quando sua identidade começa a subir de nível. E essa é a chave. Você não atrai o que quer, atrai que revela o que de forma clara, porque porque tantas existe algo pessoas ainda quebram mais essa lei profundo. todos os dias. Elas vivem emitindo sinais de escassez, achando que estão pedindo abundância. Dizem que querem dinheiro, mas a razão pela qual querem é medo. Dizem que querem prosperar, mas a vibração interna é ansiedade. Dizem que querem liberdade financeira, mas se movem como quem foge de uma ameaça. E aqui está a verdade que muda tudo. A lei universal não responde às suas palavras, responde ao seu estado emocional. Nasce do pedido, você emite falta. Se o pedido nasce da culpa, você emite indignidade. Se o pedido nasce da pressa, você emite desespero. E todas essas frequências produzem mais do mesmo: mais escassez, mais bloqueios, mais dificuldades. A abundância, por outro lado, nasce de um estado completamente diferente: clareza, certeza, tranquilidade, confiança. Quando você entra nesses estados, a vida responde imediatamente, não porque algo mágico Conflito acontece, com a lei que mas move porque a você riqueza. finalmente para de Prosperidade. entrar em não é força, é alinhamento. Quando você para de pedir riqueza a partir do medo e começa a construí-la a partir da identidade, a lei muda a sua vida de forma inevitável. Agora, vamos entrar no ponto mais decisivo dessa lei, o ponto que separa completamente quem prospera de quem permanece estagnado. A lei universal responde ao que você sustenta, não ao que você faz por alguns minutos. A pessoa Impulsos comum de motivação, tenta mudar de vida intenções com ações temporárias. pontuais. Ela decide prosperar pela manhã e à tarde já está tomada novamente por medo, dúvida e pensamentos de escassez. Ela estuda, mas não sustenta. Visualiza, mas não sustenta. Sente confiança por alguns instantes, mas logo retorna às antigas frequências emocionais. E a lei não se move assim. A lei responde ao padrão dominante, não ao impulso momentâneo. Por isso a vida de tantas pessoas parece presa num ciclo repetitivo. Elas Vivem têm dentro de momentos uma de estrutura clareza emocional, mas que contradiz essa clareza. É como tentar navegar contra a maré. Por alguns segundos você avança, mas a corrente interna te puxa de volta. A riqueza não exige perfeição emocional, ela exige coerência emocional. E coerência significa que, mesmo diante de desafios, sua mente permanece alinhada à direção que você escolheu. Significa que você não abandona sua identidade abundante só porque um obstáculo aparece. Significa que você não volta para os velhos padrões só porque a vida te testou. A lei se torna sua aliada no momento em que você deixa de oscilar entre fé e medo e passa a sustentar uma frequência capaz de construir algo real. Prosperidade não é evento. Prosperidade é consistência. Mas existe algo ainda mais profundo e mais libertador. Você só ativa essa lei quando começa a agir como alguém que já confia nela. Não basta pensar diferente, é preciso decidir diferente. A pessoa que ainda opera na escassez toma decisões pequenas, De investir em tem si medo, mesma, evita riscos calculados, se esconde atrás de justificativas. Ela vive perguntando: e se der errado? E essa pergunta sozinha quebra a lei, porque a lei não responde ao medo do futuro, responde à certeza do presente. Os verdadeiros criadores de riqueza fazem o oposto. Eles tomam decisões a partir do futuro que querem construir, não a partir do passado que querem abandonar. Eles investem em si mesmos antes de se sentirem prontos, porque sabem que prontidão nasce do crescimento. Eles sabem que a vida responde ao movimento, não à hesitação. Quando você decide como alguém que confia,
Você emite uma frequência que a lei não ignora. A vida inteira começa a se reorganizar para te acompanhar. Oportunidades surgem, pessoas aparecem, caminhos se abrem, e nada disso é coincidência, é consequência. A consequência de finalmente parar de quebrar a lei universal da riqueza e começar a viver alinhado a ela. Revelar um ponto essencial dessa lei, talvez o mais ignorado por quem luta há anos para prosperar. A lei universal não responde a quem espera, ela responde a quem se posiciona. A maioria das pessoas vive esperando um sinal, uma confirmação, uma oportunidade perfeita, um momento mais seguro, uma chance clara. Elas acreditam que prosperidade é consequência do dia certo, mas esse dia nunca chega. Porque a lei não se move pela espera, ela se move pela decisão. Enquanto você adia, a energia é medo. Enquanto você busca garantias, a energia é insegurança. E a lei só pode devolver aquilo que você sustenta. Prosperidade não visita quem espera. Prosperidade visita quem assume o risco de se tornar alguém maior do que as circunstâncias. Por isso, você já viu pessoas com menos talento, menos conhecimento e menos estrutura prosperarem mais rápido do que pessoas extremamente capazes. A diferença não está na capacidade, coragem está na assinatura vibracional da abundância. O universo inteiro responde a quem se movimenta como se já estivesse pronto. A lei universal recompensa o gesto, não o desejo. O posicionamento, não a intenção. A decisão, não a esperança. A pergunta nunca é: você quer prosperar? A pergunta é: você se posiciona como alguém que já está pronto para receber prosperidade? A maioria responde não, sem perceber. E a lei apenas obedece. E agora entramos no mecanismo mais profundo dessa lei. Vazio interno. Ela chega para ampliar quem você já é. A mente comum acredita que prosperar irá resolver inseguranças, aliviar medos, curar traumas, eliminar dúvidas, mas a lei universal não opera desse modo. Ela exige que você resolva esses conflitos antes, porque riqueza amplifica tudo. Seu poder, sua capacidade, sua consciência e também suas sombras. Por isso, a lei não entrega abundância a quem não possui estrutura emocional para sustentá-la. É proteção. E não se uma pessoa tomada pelo medo destrói oportunidades. Uma pessoa tomada pela culpa rejeita a prosperidade. Uma pessoa tomada pela dúvida sabota qualquer avanço. A lei só libera riqueza quando você atinge um nível de coerência interna que a torne segura nas suas mãos. É por isso que prosperidade verdadeira só flui quando você se torna alguém capaz de viver sem conflito com o próprio crescimento. Você não recebe riqueza e depois muda. Você muda é sempre e a riqueza te acompanha. A lei universal não está escondendo prosperidade de você. Ela está esperando você se tornar a versão que sabe o que fazer com ela. Agora, chegamos a uma das partes mais ignoradas e mais poderosas dessa lei. Ela responde à direção, não à velocidade. A maioria das pessoas se frustra porque acha que prosperidade não veio rápido o suficiente. Elas começam um projeto, uma mudança, um hábito novo e em pouco tempo perdem a força. Mas a lei universal, os resultados nunca se movem pela pressa. Ela se move pela consistência da direção. Você pode avançar 1 milímetro por dia. Se estiver indo na direção certa, a lei responde. Você pode trabalhar 10 horas por dia. Se estiver indo na direção errada, a lei não se move. Riqueza não é consequência de esforço desordenado. É consequência de alinhamento inteligente. A pessoa comum mede progresso pela velocidade. A pessoa consciente mede progresso pela constância. E é aqui que tantas vidas travam antes de consolidar o campo interno.
Querem resultados externos antes de consolidarem identidade interna. Querem que a vida responda antes de se tornarem alguém que sustenta aquilo que deseja. Só que a lei universal é precisa. Ela só libera o próximo nível quando você prova, pelo rumo das suas decisões, que está comprometido com esse próximo nível. Não importa se você avança devagar, importa se você avança na direção da sua expansão. E esse é o segredo que pouquíssimos entendem. Velocidade não cria riqueza, coerência cria. Riqueza é matemática emocional, energia alinhada. Blaise, direção certa, crescimento inevitável. E existe outro componente crucial dessa lei, um que explica por que muitas pessoas começam bem, mas desmoronam no meio do caminho. A lei universal responde ao que você mantém em silêncio, não ao que você declara em voz alta. Você pode dizer que acredita na própria capacidade, mas internamente carrega medo. Vive esperando. Você pode dizer que confia na vida. Você pode dizer que quer prosperar, mas no fundo se sente indigno de receber. E é esse nível que a lei interpreta, o nível silencioso. O nível onde suas crenças reais vivem. A lei não lê suas palavras, lê sua vibração emocional. Se a sua vibração é luta, tudo pesa. Se sua vibração é medo, tudo trava. Se sua vibração é dúvida, tudo demora. Mas quando sua vibração é certeza, a vida se abre. Certeza não é arrogância. Para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. É o estado interno no qual você para de pedir para prosperar e passa a se comportar como alguém que já pertence à prosperidade. Nesse nível, a lei universal muda imediatamente sua forma de responder, porque você finalmente sai da frequência da sobrevivência e entra na frequência da criação. E ninguém que entra nesse estado permanece no mesmo lugar. Agora, precisamos entrar em um aspecto extremamente decisivo e que muitas pessoas ignoram durante anos. A lei universal não responde ao seu esforço, responde à sua intenção. A maioria trabalha duro, se desgasta, sacrifica tempo, energia, saúde, mas não prospera porque o esforço não está alinhado com a direção interna. Trabalham movidas por medo de perder, por desespero para pagar contas, por raiva de situações passadas, por comparação com outras pessoas. E toda a energia gerada a partir do medo comunica a mesma mensagem para a lei. Eu ainda estou operando na escassez. Nasce de tensão. O esforço excessivo não libera prosperidade, bloqueia, porque esforço sem intenção elevada cria resistência. A lei universal é como um espelho. Ela não devolve o que você faz com as mãos, mas o que você carrega no coração. Por isso há pessoas que trabalham menos, mas prosperam mais. Não porque são privilegiadas, mas porque suas ações nascem de propósito, não de desespero. A intenção correta tem mais poder que 1000 horas de esforço desconectado. A lei universal é impecável, não com cansaço. Ela se alinha com... E clareza surge quando você decide que suas ações serão guiadas por visão, não por sobrevivência. Quando você trabalha por medo, você envia ao universo a mensagem de que está tentando fugir. Quando você trabalha por propósito, você envia a mensagem de que está pronto para expandir. E é essa diferença que separa quem colhe grandeza de quem vive repetindo a mesma luta todos os anos. Agora chegamos ao mecanismo mais profundo dessa lei. Ela responde ao estado mental de um dia será. A maioria vive pedindo abundância, como quem pede um favor distante, algo que talvez aconteça, talvez não. Esse talvez destrói qualquer possibilidade de prosperar. A incerteza enfraquece a vibração. A lei não responde à dúvida,
A lei responde à convicção. A convicção não é pensamento positivo, é identidade. É quando você internaliza que merece prosperar, que é capaz de prosperar, que está pronto para prosperar. Provar nada para ninguém para isso acontecer. Que não precisa. Quando você entra no estado de já é, algo muda drasticamente. Suas ações ficam mais firmes, suas decisões ficam mais ousadas, seu comportamento começa a refletir alguém que já saiu da sobrevivência. E a lei interpreta esse estado como maturidade espiritual e emocional. Ela entende que, finalmente, você se tornou alguém que não vai se perder quando a prosperidade chegar. É por isso que a maior revolução não acontece quando o dinheiro aparece, mas quando sua mente deixa de agir como alguém pobre. Porque nesse instante, a lei muda a forma de responder. A prosperidade começa a se movimentar, não para te salvar, mas para se alinhar à versão de você que finalmente está pronta para recebê-la. Agora precisamos tocar em uma verdade que quase ninguém quer ouvir, mas que muda completamente o funcionamento dessa lei. A lei universal responde ao que você tolera, não ao que você deseja. Você pode desejar prosperidade com viver toda cercado de pessoas negativas, mas se tolera ambientes que te diminuem, hábitos que drenam sua energia e pensamentos que enfraquecem sua visão, a lei entende que esse é o seu padrão aceitável e ela não o ultrapassa. A lei nunca vai te entregar algo que você não é capaz de sustentar. E sustentar riqueza exige padrões elevados, exige limites, exige corte de velhas versões, exige disposição para abandonar tudo que mantém você na frequência da escassez. É por isso que tantas pessoas até dão um passo rumo elas toleram demais, toleram desculpas, toleram atrasos, toleram autossabotagem, toleram humilhação emocional, toleram relacionamentos que reduzem seu poder pessoal, toleram viver abaixo da própria capacidade. E a lei apenas devolve aquilo que você aceita como normal. Quando você eleva seus limites, a vida se ajusta. Quando você reduz seus padrões, a vida te devolve exatamente esse ajuste. Riqueza não acontece para quem deseja que não aceita menos acontece do que abundância. Por isso, o ponto não é o que você quer. O ponto é o que você está disposto a nunca mais tolerar. Esse é o momento em que a lei começa a trabalhar ao seu favor. E agora, vamos para a revelação final desse mecanismo. A lei universal da riqueza é, no fundo, a lei da expansão da consciência. Tudo o que cresce fora de você só cresce porque antes cresceu dentro. Expansão externa é reflexo de expansão interna. Expande quando a sua mente inevitavelmente acompanha. Quando sua consciência se eleva, suas oportunidades se multiplicam. Sua capacidade aumenta, seu comportamento muda. A lei universal não é sobre dinheiro, é sobre capacidade. Dinheiro é consequência, capacidade é causa. Você não enriquece quando ganha mais dinheiro. Você enriquece quando se torna alguém capaz de administrar, multiplicar e sustentar riquezas. Toda pessoa que vive em escassez tem em comum uma consciência contraída do mundo e do futuro. Uma visão reduzida. Toda pessoa que prospera tem em comum uma consciência expandida, uma visão elevada de si, da própria capacidade e da vida. A lei universal responde ao nível da sua consciência. Se ela está contraída, você vive contraído. Se ela se expande, tudo se expande junto. Prosperidade não é magia. É matemática emocional somada à maturidade espiritual. Expanda sua consciência e a lei fará o resto.
Agora entramos na parte mais prática e mais quando você começa a agir como alguém que realmente merece prosperar. Isso significa que a mudança não começa quando o dinheiro chega. Começa quando o seu comportamento muda primeiro. A pessoa comum espera ter mais, para só então se comportar como alguém próspero. Ela pensa: quando eu tiver estabilidade, vou investir em mim. Quando eu tiver segurança, vou tomar decisões melhores. Quando eu tiver dinheiro, vou pensar grande. Mas a lei universal opera no sentido que você pense grande antes de ter recursos. Ela exige que você tome decisões de quem está crescendo antes de crescer. Ela exige que você se trate como alguém digno de prosperidade antes que a prosperidade chegue. Porque a vida não entrega riqueza para depois transformar você em alguém capaz de lhe dá-la. A vida entrega riqueza quando você já se tornou essa pessoa. E isso não é apenas psicológico, é estrutural. Sua mente precisa estar pronta para decisões maiores. Seu emocional precisa para lidar com riscos maiores. Seu comportamento precisa estar consistente para administrar responsabilidades maiores. Suas escolhas precisam refletir futuro, não passado. Essa é a parte dura para muitos. Você não prospera quando o mundo muda. Você prospera quando a sua postura muda. A lei universal não responde ao pedido, responde à postura. E postura não é teoria, é decisão repetida. É você agir diariamente como alguém que sabe exatamente para onde está indo. Um ponto que define se você vai ativar essa lei ou continuar quebrando-a sem perceber. A riqueza só flui onde há espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço energético. Pessoas presas à escassez vivem com a mente lotada. Preocupações, dívidas emocionais, problemas acumulados, culpas antigas, medos reciclados, crenças herdadas. Não há espaço para o novo. E a lei universal não despeja abundância em um recipiente transbordando de confusão. Financeira, por isso acontece um momento de limpeza interna. É quando você começa a dizer não para o que te esgota. É quando você corta relações que te comprimem. É quando você abandona velhos hábitos que sustentavam sua versão limitada. É quando você reorganiza sua vida para que ela caiba no futuro que você quer construir. Quem não cria espaço, não cria expansão. Quem vive carregando o que já deveria ter sido liberado, continua operando a mesma frequência. E a lei apenas devolve essa frequência. Prosperidade exige desapego, não o desapego espiritual distorcido, mas o desapego das versões que já não combinam com quem você está se tornando. A lei universal não responde a acúmulos, ela responde a espaço. E quando você finalmente esvazia o que não serve, a riqueza encontra onde entrar. Agora, chegamos ao momento em que a lei universal revela seu lado mais sábio e o mais incompreendido por quem ainda vive na lógica da escassez. A lei não entrega riqueza para quem quer mudar, ela entrega riqueza para quem já mudou internamente. A maioria das pessoas ainda acredita que prosperidade é consequência de boas oportunidades, de contatos certos, de condições favoráveis. Mas oportunidades não criam riqueza. Consciência cria. Quando você muda por dentro, o mundo muda ao seu redor. E não é metáfora, é comportamento. Uma mente que antes via portas fechadas, começa a ver caminhos. Um coração que antes vivia com medo, começa a sustentar coragem, tomar decisões fortes. Uma identidade frágil universal responde a essa transformação. Ela observa menos o que você tem e mais quem você se torna.
E quando você se torna alguém capaz de administrar crescimento, de multiplicar valor, de assumir responsabilidade emocional, de não se perder diante do sucesso, de não se destruir diante do medo, a vida entende. Agora sim, é seguro entregar mais. A lei protege você de receber algo para o qual ainda não tem estrutura. Não é bloqueio, é preservação. Tanta gente ganha dinheiro e perde tudo, porque receberam antes de se tornarem. A lei funciona assim. Primeiro você se transforma, depois você expande, sempre nessa ordem. Prosperidade nunca será fruto de esperança. Será sempre fruto de maturidade. E aqui está um dos princípios mais fortes dessa lei. O princípio que separa de forma definitiva quem prospera de quem sempre trava. A lei universal recompensa o silêncio interno, não o barulho mental. O barulho é feito de medo, angústia, pressa, frustração, comparação, desespero, necessidade. O silêncio é feito de clareza, e riqueza sempre se aproxima da clareza. Pessoas que prosperam não se movem por ansiedade. Elas se movem por presença, elas analisam, elas respiram, elas percebem, elas decidem. Elas não pedem que o universo prove alguma coisa, elas provam ao universo diariamente que estão prontas. A lei reconhece esse estado como maturidade vibracional. Quando você está em silêncio interno, suas decisões deixam de ser criativas. E quando o silêncio substitui a pressa, você enxerga oportunidades que antes estavam escondidas. Quando o silêncio substitui o medo, você toma decisões que mudam destinos. E quando o silêncio substitui a dúvida, você finalmente passa a operar na frequência da abundância. Porque a abundância não nasce do esforço frenético, nasce do alinhamento profundo. É no silêncio interno que você para de implorar por prosperidade e começa a caminhar como alguém que inevitavelmente chegará até ela. Agora chegamos ao ponto culminante desta mensagem, o entendimento que, sozinho, é capaz de mudar completamente o seu relacionamento com a riqueza. A lei universal não responde ao que você corre atrás. Responde ao que você se torna impossível de negar. A maioria das pessoas passa a vida perseguindo dinheiro, oportunidades, resultados. Mas todo esse movimento nasce da falta, e a falta só pode gerar mais falta. Você corre, se esforça, se cansa, e a vida não permanece ao desespero. Ela reage à inevitabilidade. Riqueza não vem quando você tenta mais forte. Riqueza vem quando você se torna alguém cujo crescimento é inevitável. Alguém que pensa maior, que age maior, que decide maior, que se comporta como quem já subiu de nível, antes mesmo de qualquer evidência externa. Quando você chega nesse ponto, a lei universal não tem escolha. Ela não pode ignorar uma mente que vibra clareza, propósito, decisão, maturidade emocional, expansão, e ela identidade alinhada com. E quando responde, responde de forma cumulativa. Uma oportunidade puxa a outra, uma porta abre outra, um contato cria outro, um avanço destrava vários. É assim que prosperidade realmente acontece. Não como explosão súbita, mas como consequência inevitável de uma consciência que se tornou grande demais para permanecer na mesma vida. A lei não te observa de fora, ela segue você por dentro, e quando você muda por dentro, para encerrar este vídeo da forma que precisa ser encerrado, aqui está a verdade final. Simples, direta e impossível de ignorar. A lei invisível que move toda a riqueza do universo é a lei da coerência interna. Você só recebe aquilo que está alinhado com quem você é.
Você só expande aquilo que sua consciência pode sustentar. Você só prospera na mesma medida em que abandona versões antigas. A vida não te entrega riqueza para depois te transformar. A vida te transforma para depois Tudo começa quando você decide que não vai mais operar no nível da sobrevivência. Quando você decide que não tolera mais o mínimo. Quando você decide que não vai ser dirigido por medo, dúvida ou culpa. Quando você decide que merece crescer, não por arrogância, mas porque entende que prosperidade é responsabilidade, não privilégio. A partir desse ponto, algo profundo acontece. Você deixa de pedir e passa a permitir. Permitir que a vida te acompanhe. Permitir que a expansão aconteça. Que a abundância encontre espaço para entrar. A lei universal não está escondida. Ela sempre esteve operando dentro de você. E quando você se alinha a ela, não existe força no mundo capaz de impedir seu crescimento. Porque a riqueza não é azar, destino ou privilégio. Riqueza é consciência. E consciência, quando desperta, torna a prosperidade inevitável.